Hoje, vamos fazer uma análise aprofundada de um dos documentos mais poderosos e essenciais para a existência de uma nação, a sua Constituição. A gente vai mergulhar na sua estrutura, entender a origem do seu poder e como ela não apenas reflete, mas também molda a história, com foco especial na jornada do Brasil. Para a gente começar, vamos partir de uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. O que de fato transforma um pedaço de terra com um grupo de pessoas em um país, em um estado soberano? Não é suficiente, veja bem, apenas ter um território e uma população. É preciso algo mais, uma espécie de espinha dorsal jurídica que organize o poder e, principalmente, que defina as regras do jogo para todo mundo. E é exatamente aí que entra a nossa protagonista de hoje. A resposta para aquela pergunta é a Constituição. Pensem nela como se fosse a certidão de nascimento de um Estado. É o documento que pega todos aqueles elementos que estavam soltos, o povo, o território, as ideias de governo e os une sob uma única ordem jurídica, criando a fundação, a base sobre a qual todas as outras leis vão ser construídas. E que elementos são esses? Bom, a teoria do Estado nos diz que ele se sustenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, o território, o espaço físico onde o Estado exerce seu poder. Depois, o povo, o componente humano, a nação. Em terceiro, o governo, que é a estrutura administrativa. E por último, talvez o pilar mais abstrato e crucial, um ordenamento jurídico soberano. É ele, com a Constituição no topo, que garante que todos os outros pilares funcionem em harmonia e que aquele Estado não deva obediência a nenhum outro. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda, quase um paradoxo. Se a Constituição cria o Estado e suas leis, quem ou o que cria a Constituição? De onde vem essa autoridade inicial? A resposta está em um conceito fundamental do direito, o chamado poder constituinte. O poder constituinte é, em essência, a manifestação máxima da soberania de um povo. É a força primordial, a potência que tem a capacidade de iniciar uma ordem jurídica do zero absoluto. Ele não está limitado por nenhuma lei anterior, e a razão é simples: é ele que inaugura o próprio direito. É o ponto de partida de tudo. Agora, um ponto crucial. Existem 2 tipos desse poder. O primeiro é o originário. Pensem nele como um poder revolucionário. Ele é inicial porque dá início a tudo, é ilimitado porque não se submete a regras passadas e é autônomo. É ele que cria uma constituição totalmente nova, geralmente após uma grande ruptura, como uma revolução ou o fim de uma ditadura. Já o poder derivado é diferente. Ele é criado e previsto pelo próprio poder originário. Sua função não é criar, mas sim modificar a Constituição que já existe. Por isso ele é subordinado, limitado e condicionado às regras que a própria Constituição impõe para sua alteração. E como esse poder derivado se manifesta na prática? De 3 formas principais. A primeira é o poder reformador, que é o que vemos no dia a dia do Congresso, responsável por alterar o texto através das emendas constitucionais. A segunda é o poder revisor, que foi uma coisa bem específica da nossa Constituição de 88. Ela previa uma revisão geral do texto 5 anos depois da sua promulgação, uma chance de fazer ajustes maiores. E por fim, temos o poder decorrente, que é o que permite aos estados, numa federação como o Brasil, criarem suas próprias constituições estaduais, claro, sempre respeitando os limites da Constituição Federal. Com esses conceitos bem estabelecidos, a gente pode começar a classificar as constituições. Entender essas categorias é como ter um conjunto de ferramentas para analisar a lei maior de qualquer país, com muito mais precisão e profundidade. Primeiro, uma distinção clássica, formal versus material. Uma Constituição formal é definida pelo seu processo de criação. Se uma norma passou por aquele procedimento especial e mais difícil de aprovação, ela é constitucional, não importa o assunto. É o caso do Brasil. Já o conceito de Constituição material olha para o conteúdo. Seriam as normas essenciais para organizar o Estado e definir direitos, não importa se estão no texto da Constituição ou em outra lei. E essa discussão nos leva a uma reflexão importantíssima do pensador Ferdinand Lassalle. Ele dizia que a Constituição escrita, aquela que está no papel, só tem força de verdade se ela corresponder à Constituição real, ou seja, aos fatores reais de poder na sociedade, as forças armadas, os bancos, os grandes grupos econômicos. Se o texto diz uma coisa, mas o poder real opera de outra forma, a Constituição se torna, nas palavras dele, uma simples folha de papel. Outra classificação fundamental diz respeito à origem da Constituição. Uma Constituição promulgada é aquela que nasce da vontade do povo, geralmente através de uma Assembleia Constituinte com representantes eleitos para essa finalidade. É um ato democrático.
Por outro lado, a outorgada é o oposto. Ela é imposta de cima para baixo, por um governante, um ditador ou um monarca, sem qualquer participação popular. E quanto à sua estabilidade? Aqui temos as constituições rígidas e as flexíveis. Uma constituição rígida, como a do Brasil, exige um processo de alteração muito mais complexo do que o necessário para aprovar uma lei comum. Isso busca dar estabilidade às regras fundamentais. Já uma constituição flexível pode ser modificada com a mesma facilidade que qualquer outra lei, o que permite uma adaptação mais rápida às mudanças sociais, mas com risco da instabilidade. E por que essa rigidez é tão importante no nosso modelo? Porque ela é a base de duas coisas essenciais: a estabilidade das instituições e, principalmente, a supremacia da Constituição. É justamente por ser mais difícil de mudar que ela se coloca no topo do sistema jurídico, acima de todas as outras leis. Nenhuma lei pode contradizê-la. Bom, agora que já vimos a teoria, vamos aplicar tudo isso a um caso real e fascinante. A história constitucional do Brasil é um verdadeiro espelho das nossas disputas e transformações políticas. Desde a independência, o Brasil já teve 7 constituições, como vemos aqui na linha do tempo. Cada uma delas é um retrato fiel do seu tempo, refletindo diferentes projetos de país, diferentes visões sobre o Estado e sobre como o poder deveria ser distribuído na sociedade. A nossa primeira Constituição, a de 1824, já começou de forma conturbada. Ela foi outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I. Ela instituiu a monarquia e criou uma figura muito particular, o poder moderador. Era um quarto poder exercido pelo imperador, que na prática o colocava acima de todos os outros. Além disso, o voto era censitário, ou seja, só quem tinha uma determinada renda podia participar da vida política. Com a proclamação da República, tivemos a nossa primeira Constituição promulgada, a de 1891. Fortemente inspirada no modelo norte-americano, ela trouxe mudanças radicais, instituiu o presidencialismo, promoveu a separação oficial entre o Estado e a Igreja Católica e adotou o federalismo, dando uma autonomia imensa aos estados. A de 1937, conhecida como a Polaca, marcou um dos períodos mais sombrios da nossa história. Outorgada por Getúlio Vargas para legitimar a ditadura do Estado Novo, ela era de inspiração fascista, suprimiu partidos políticos e liberdades individuais e instituiu a censura prévia e até mesmo a pena de morte. E assim chegamos à nossa Constituição atual, a de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. Ela foi promulgada após um longo processo de redemocratização e é marcada por uma vasta ampliação dos direitos e garantias individuais e sociais. É uma Constituição detalhista e programática que não só organiza o Estado, mas também estabelece metas para a sociedade, além de ter ampliado o direito ao voto. Olhando para essa tabela, a gente consegue ver um padrão muito claro na história do Brasil. É quase um movimento de pêndulo, uma gangorra entre momentos de autoritarismo, marcados por constituições outorgadas, e momentos de abertura democrática, com constituições promulgadas. Essa imagem resume visualmente a nossa conturbada busca pela estabilidade democrática. Para a gente finalizar, vamos entender como uma Constituição, um texto escrito há décadas, consegue se manter relevante e aplicável aos dias de hoje. Porque ela definitivamente não é um documento estático, congelado no tempo. Uma Constituição se atualiza de duas maneiras principais. A primeira é a reforma, que é a mudança formal, explícita, no texto escrito, como as emendas. A segunda é a mutação. Esse processo é mais sutil. O texto da lei continua o mesmo, nenhuma vírgula é alterada, mas a interpretação e o alcance daquela norma mudam ao longo do tempo por meio das decisões dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, que adaptam o sentido da lei aos novos tempos. E toda essa dinâmica, seja de reforma ou de mutação, só é possível por causa de um princípio fundamental, que está bem expresso aqui nesta citação: a superioridade, a supremacia da Constituição. Ela é a lei fundamental, e nenhum outro ato normativo, nenhuma lei, pode estar em desacordo com ela. Essa imagem da pirâmide normativa é a representação visual perfeita desse conceito. No topo, soberana, está a Constituição. Abaixo dela, em degraus inferiores, vêm todas as outras leis e atos normativos. Cada norma só é válida se estiver de acordo com a norma do degrau de cima. A Constituição, portanto, não é apenas mais uma lei. Ela é a fonte de validade de todo o sistema. Compreender essa hierarquia é, no fim das contas, entender a própria essência do que significa viver em um Estado de direito.